Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Ange Postecoglou, que foi demitido do Tottenham mesmo após o título da Europa League. Até achei que demorou para tomar essa decisão, quer dizer que houve debate interno dentro da diretoria do Tottenham, porque a temporada para eles já acabou faz um tempinho, mas a decisão veio, né? E para mim tá certo. Muita gente vai questionar, fala, pô, o cara ganhou a Europa League, é o terceiro título continental do Tottenham, encerrou um jejum muito grande de títulos. Ok, não justifica uma campanha de 17º lugar na Premier League e nada indica que isso vai melhorar. Porque esse é o grande problema. Às vezes você vê lá o time baixo na tabela, você tem sinais de que pode ser melhor na próxima temporada, aí eu não me incomodo com permanência. Mas quando você vê o time em campo e vê problemas repetindo, né, previsibilidade, esse tipo de coisa, aí é aquele negócio, né? Você já meio que premedita o que vai acontecer na próxima temporada. O Postecoglou vai consertar essa defesa? Não vai. A forma dele jogar é essa, né? Um futebol muito agressivo, muito ataque, defesas com linhas muito altas. Mas qual é o plano B se isso não funcionar? Não tem. É por isso que o Tottenham teve uma defesa tão ruim nessa campanha da Premier League. O ataque, obviamente, compensou muita coisa, mas existe um limite, né? E essa falta de equilíbrio que o Tottenham teve é um negócio bizarro. Não à toa levou o time a 22 derrotas na Premier League em 38 jogos, que, ao meu ver, é o recorde na história da Premier League para o clube Big Six, né? Eu não sei, né? Tipo, pelo menos nessa era Premier League deve ser, né? Tipo, você vai voltar mais para o passado, né? Tanto o City, Chelsea, talvez já tiveram campanhas piores, né? Mas a verdade é que assim, não é para um time como o Tottenham estar assim, na beira da zona de rebaixamento. Não está pelos pontos, que foi muito acima dos três últimos, mas não deixa de ser vergonhoso o Tottenham ter uma campanha como essa. O que mascara é a Europa League. Mas eu acho que a Europa League também tem outro ponto. Não caíram times da Champions para lá nessa edição. Agora não tem mais isso. Antes você tinha que os terceiros lugares na fase de grupos da Champions iam para a Europa League, né? Não tem mais isso. Então, é aquele negócio, só tinha que lutar com os times da Europa League e, obviamente, o nível da competição dá uma queda. Eu acho que a Europa League é uma das que mais sofre, né, com essa mudança de formato, porque perde um pouco, né, tipo assim, a qualidade do mata-mata, né? A gente vai ter times menos chamativos normalmente. A final ainda foi Tottenham e United, né? Ainda é uma final grande, mas não é uma final de grande nível tático, né? Convenhamos que os dois times taticamente foram muito pobres esse ano. Então, eu vejo que o Tottenham, ok, ganhou uma Europa League, mas dava para ter feito mais, e não é condicional do Ange, entende, né? O Tottenham tinha elenco para ganhar a Europa League e ganhou, mas isso quer dizer que se tivesse outro técnico poderia ter ganhado? Poderia. A final foi contra o United do Amorim, a semifinal foi contra o Bodo Glimt, entende? É como se precisasse do Ferguson para ganhar isso, né? Não teve mágica do Postecoglou e nada disso, entende? O Tottenham superou times tecnicamente inferiores. Quando foi enfrentar o time mais igual para igual na decisão, o time era uma bagunça. Então, assim, não dá para pegar essa Europa League e falar temos que manter o Ange porque esse trabalho, sem ele não ganharíamos a Europa League. Eu não consigo colocar isso. Então, para mim, o Tottenham precisa de um novo técnico, mesmo. O Ange Postecoglou já deu o que tinha que dar, não sai mais limonada desse suco, ele não vai ganhar a Champions League, entende? A chance do Tottenham com essa bola sair na fase de grupos da Champions é muito grande. Então, o Tottenham, obviamente, tem que pensar em um novo comandante. A gente vai ter que ver o que o Daniel Levy vai fazer. Não é como se o mercado de técnicos estivesse uma maravilha, né? Então, vamos ver, mas é nítido, assim, o Tottenham teve bons momentos com o Ange, o começo de trabalho dele foi maravilhoso, porém, foi passando o trabalho, ficou previsível, a defesa foi cada vez mais exposta, e nessa última temporada, aquele negócio, eu falei até no fim da Premier League passada, vocês não melhorarem isso, eles vão sofrer muito na Premier League, né? Porque é aquele negócio, eles terminaram o primeiro turno disputando a liderança e terminaram o segundo turno fora da zona de Champions League. Eles ficaram em quinto no campeonato, a 3 pontos do Chelsea, tenebroso do Maurício Pochettino, porque não era um grande time de futebol aquilo lá. Então, assim, a queda de desempenho tinha sido brutal e ela deu continuidade nessa temporada. Então, assim, o elenco do Tottenham tem James Maddison, Dejan Kulusevski, Heung-min Son, você tem o Solanke, você recebeu um centroavante melhor do que tinha na temporada anterior na figura do Richarlison. Então, assim, você tem Brandon Johnson, você tem Dennis Udod, Van de Ven, esse time é bom. Esse time do Tottenham é bom, mas precisa de um técnico que saiba extrair o melhor deles. E o Postecoglou tem
é um banjo de uma nota só. E essa nota pode ter calhado para a Europa League, mas para a Premier League ficou nítido, né? É muito pouco e eu acho assim, é uma vergonha uma campanha que o Tottenham fez. 22 derrotas. Como eu disse, um título grande como a Europa League mascara, mas não pode mascarar esse ponto, entende? Não é como se, por exemplo, o Chelsea tivesse errado em demitir o Di Matteo após o título da Champions. São mais do que certos porque a gente já sabia que aquele modelo de jogo não era sustentável, que o Chelsea ia sofrer muito se mantesse ele. E assim, o Tottenham tá certo, esse modelo do Postecoglou não é sustentável e é aquele negócio, mas não dá para você jogar com a sorte, até porque, como eu disse, não tem mais rebaixamento da Champions para Europa, então o Tottenham não pode contar com isso. Nessa próxima temporada, se o Tottenham quiser vagar Champions, tem que terminar entre os 4 primeiros. O Postecoglou em 2 anos não foi capaz de fazer isso, né? Óbvio que o primeiro ano a gente pode até falar, não tinha o Harry Kane, não havia expectativa para tal, ele pode ter ido além das expectativas, mas 17º, cair de 5º para 17º, não dá. Então, a ver que o Tottenham vai contratar e a ver o que o Postecoglou faz, né? Porque assim, não acho que a moral dele sai tão abalada, a campanha na Premier League foi péssima, mas é um título Europa League, né? Eu acho que algum clube italiano, alemão, vai olhar com ótimos olhos para o Ange Postecoglou, então a gente não deve ver ele muito tempo na fila do seguro-desemprego, não. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.